Olá pessoal, eu sou o professor Gil Sandro, criador do canal Física Online. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o Teorema dos Eixos Paralelos. Esse teorema está inserido no contexto de Física das Rotações. Normalmente esse conteúdo é tratado no final dos cursos de Mecânica. Geralmente você encontra aí nos últimos capítulos do livro, dos livros de referência, como Halliday, o Tipler e o Sears. Então, nesse vídeo, eu vou demonstrar o Teorema dos Eixos Paralelos e vou mostrar como a gente consegue aplicá-lo na prática. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, então, o que nós vamos demonstrar aqui, pessoal? Nós vamos demonstrar exatamente essa relação aqui, que nós chamamos de Teorema dos Eixos Paralelos. Então aqui nós temos o momento de inércia em relação a um referencial que passa pelo centro de massa. Então imagine que eu tenho aqui esse objeto que você está vendo, com um formato irregular, e aqui eu tenho o centro de massa desse objeto. Eu vou considerar um eixo que passa exatamente nesse centro de massa. Então imagine que esse eixo aqui ele está entrando aqui no documento, no papel aqui, tá? Então você vai ver o eixo exatamente entrando. Então o objeto ele vai rotacionar em torno desse eixo aqui, tá bom? E aí nós vamos utilizar exatamente esse teorema para calcular o momento de inércia no momento em que eu mudo o eixo de rotação. Daí o eixo de rotação vai estar aqui indicado em vermelho. E aí o objeto passa a rotacionar em torno desse eixo, tá bom? Então, eu posso ter um trabalho bastante intenso para calcular esse momento de inércia em relação a esse ponto aqui. Mas aí depois que eu calculei depois que eu fiz esse trabalho, é muito mais fácil a gente modificar o eixo de rotação e calcular um novo momento de inércia. E é exatamente para isso que a gente utiliza esse teorema, tá certo? Então, esse aqui vai ser o nosso trabalho. Portanto, em alguns momentos pode ser difícil a gente obter o momento de inércia de uma figura que seja irregular, um objeto que tenha um formato irregular. Então, a gente precisa subdividir aqui esse objeto em pequenas partes e calcular a contribuição de cada parte para o momento de inércia. E aí, depois que você faz esse trabalho, é muito mais simples de você calcular agora o momento de inércia para novos eixos, tá? Desde que esses eixos eles sejam paralelos. Então, isso é uma coisa bastante importante. E para isso, pessoal, a gente utiliza a definição do cálculo de momento de inércia para uma distribuição contínua de matéria, que é o que você está vendo aqui, ó, tá certo? Então, é isso que nós vamos demonstrar aqui nesse vídeo. Vamos demonstrar essa relação e depois, na sequência, eu mostro dois exemplos onde a gente consegue aplicar esse teorema. Então, esse vai ser o trabalho aqui nesse vídeo. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó? Veja, vamos supor que eu conheça, então, o momento de inércia em relação ao centro de massa, que está indicado aqui, e agora eu tenho o meu novo eixo de rotação. Bom, eu vou pegar esse elemento infinitesimal de massa dm, aí eu já vou usar o conceito aqui de integral, então eu dividi esse objeto em pequenos elementos infinitesimais de massa, tá? Claro que aqui na figura ele não tá, ele é só uma representação, né? Para que você entenda. Mas esses objetos aqui, esses elementos, eles são infinitesimais. E aí eu vou calcular a distância, vou medir a distância do eixo de rotação até esse elemento infinitesimal. Isso aqui eu vou chamar de R minúsculo. A distância do centro de massa até o novo eixo de rotação, eu tenho aqui o H, tá certo? E aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar um referencial, portanto o eixo X e o eixo Y, eu vou colocar exatamente aqui no centro de massa. Então aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. Eu posso simplesmente escrever aqui
esse h fazendo uma projeção aqui nos eixos. Veja, essa distância aqui, ó, é exatamente uma distância que eu vou chamar de B, tá? Essa altura que aparece aqui, eu vou chamar de B. Então, vou representar ele aqui pontilhado. E essa distância do centro de massa até o ponto P, até o eixo de rotação, aqui eu vou chamar de A. Então, eu tenho o A e o B. Então, com isso, eu consigo calcular o H, né? O H ao quadrado. Aplico aqui Pitágoras, H quadrado vai ser A quadrado mais B quadrado. Certo, aí o que acontece? Veja, eu consigo escrever essa distância R, que você está vendo aqui, em relação ao eixo X e o eixo Y, tá? Então, veja, essa distância do elemento infinitesimal de massa, essa distância do elemento infinitesimal de massa até o centro de massa é exatamente o x. E essa altura aqui, ó, é exatamente o y. Então, eu consigo escrever aqui o r da seguinte forma. Veja, essa distância daqui até aqui é exatamente o y menos o b. Porque a distância total é y, a altura total aqui é y, portanto, isso aqui vai ser y menos b. E essa distância daqui até esse ponto aqui vai ser exatamente o x menos a. Por quê? Porque a distância total é x, mas eu estou subtraindo esse pedacinho aqui, que é o a, portanto, essa distância vai ser o x menos a. Então, como é que eu consigo calcular agora o r, né? Na verdade, eu vou precisar aqui do r quadrado para fazer esse cálculo. Então, eu vou fazer assim, ó, r quadrado vai ser x menos a ao quadrado, né? Então, estou aplicando aqui Pitágoras, mais y menos b ao quadrado. E aí, eu posso abrir agora esses termos aqui e escrever o r quadrado como sendo x ao quadrado menos 2 vezes a vezes x mais a ao quadrado. Então, eu abri esse termo aqui, ó. Mas, aí eu vou pegar y ao quadrado menos 2 vezes y vezes b, 2 vezes b vezes y, mais, agora eu vou pegar aqui o b ao quadrado. Então, veja que eu tenho esses dois termos aqui, ó. Então, eu venho e substituo o r quadrado nessa expressão para integral para eu calcular agora o momento de inércia em relação a esse novo eixo de rotação. E aí, pessoal, eu substituo, portanto, isso na integral e aí eu chego nesse resultado que você está vendo aqui, ó. Então, todo esse termo foi colocado aqui e aqui tem esse elemento infinitesimal de massa. Aí, eu separo esses elementos aqui da seguinte forma. Veja que eu tenho essa integral de x ao quadrado mais y quadrado dm, tá? Então, essa integral eu separei aqui. Então, vou separar aqui em 4 integrais, tá? E aí, já na sequência, eu explico o porquê. Então, você tem x ao quadrado mais y quadrado dm. Aqui eu tenho menos 2a. Veja que o a é constante, por isso eu tiro ele para fora da integral. Fica simplesmente x dm. Então, é x dm. Aí, tenho a outra integral, que é menos 2b, fica y dm, tá? E a quarta integral, a quadrado mais b quadrado dm. Então, é essa quarta integral aqui. Lembrando que a e b são constantes, por isso o a quadrado mais b quadrado eu consigo tirar aqui para fora da integral, tá bom? E aí, pessoal, eu chego exatamente nesse resultado que você está vendo aqui, ó. Observem que x ao quadrado mais y quadrado é exatamente a distância do centro de massa
até o elemento infinitesimal dm. E aí eu vou fazer a contribuição de cada elemento infinitesimal de massa no cálculo do momento de inércia. Então, x² mais y², eu posso escrever então como um r², um R maiúsculo. Eu vou colocar ele aqui ó, no desenho, depois eu apago para vocês, tá? Para não confundir. Então, é exatamente essa distância aqui, ó, vai ser x² mais y². Então, essa distância aqui seria x, né? Então, x² vai me dar essa distância aqui, e essa distância toda aqui é o y. Portanto, x² mais y² vai ser exatamente aqui o r², tá bom? Então, tenho aí esse resultado. Portanto, isso aqui eu posso chamar de r², a distância r². E essa distância vai estar associado com o centro de massa, com o momento de inércia do centro de massa. Veja, o que é xdm? Xdm é exatamente o cálculo do centro de massa, é a posição ali do centro de massa. Então, a posição do centro de massa está exatamente aqui. Veja que a posição do centro de massa x está exatamente sobre o zero aqui no meu sistema coordenado. Então, é o meu referencial. X do centro de massa vai ser igual a zero. E veja que o y do centro de massa também vai estar no zero aqui, né? Então, o y do centro de massa também vai ser igual a zero. Portanto, ydm é exatamente aqui o x do centro de massa e aqui o y do centro de massa, tá bom? Então, veja que a² mais b² vai ser exatamente o h². A integral de dm é exatamente a massa total m. Portanto, nós temos aqui a seguinte relação. Veja, aparece aqui essa integral de r² dm menos 2 vezes a vezes o x do centro de massa menos 2 vezes b vezes o y do centro de massa, mais AH² vezes a massa total m. Só que o que acontece? O x do centro de massa é igual a zero, porque eu coloquei o meu referencial exatamente no centro de massa, e o y do centro de massa também é igual a zero. E r² dm é exatamente o momento de inércia do centro de massa. Com isso, pessoal, nós chegamos na seguinte relação. O momento de inércia em relação a esse eixo de rotação vai ser igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa, do eixo, né, de rotação que passa pelo centro de massa, mais h² vezes m. Então, esse aqui é o teorema dos eixos paralelos que eu queria demonstrar aqui para vocês. Então, se você tem um trabalho intenso para calcular o momento de inércia de um eixo de rotação que passa pelo centro de massa, para calcular o momento de inércia em relação a qualquer outro eixo de rotação que seja paralelo a esse eixo de rotação que passa pelo centro de massa, você simplesmente vai fazer esse cálculo aqui, que é muito mais simples. Basta pegar a distância h, elevar ao quadrado e multiplicar pela massa total. Portanto, é um cálculo muito mais fácil. Então, eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos bem simples e direto, tá? De aplicação do teorema dos eixos paralelos. Então, pessoal, nós temos aqui, por exemplo, um anel. Esse anel ele tem um cálculo do momento de inércia de forma bastante simples, porque é uma figura que é um objeto que tem simetria, né? Portanto, a gente consegue calcular ele com bastante facilidade. Mas não é o objetivo aqui. Vamos supor que eu conheça um momento de inércia em relação a um eixo de rotação que passa pelo centro de massa, como está indicado aqui na figura. Esse anel vai ter um raio R, então esse momento de inércia é dado aí por essa expressão. Então, vamos supor agora que eu desloque o eixo de rotação exatamente para a parte superior. Vamos supor que ele vai passar aqui, ó. Veja que esse eixo é
paralelo a esse eixo de rotação. Ó. Então, o eixo de rotação em relação ao centro de massa está aqui e esse novo eixo é paralelo. Eu não posso mudar ele, por exemplo, para colocar um eixo de rotação assim, ó. Aí eu não consigo utilizar no teorema, tá bom? Então tem que ficar atento em relação a isso. Por isso chama-se eixos paralelos, tá? Mas aí agora a gente consegue calcular esse novo momento de inércia. Quando que a gente utiliza isso? Num pêndulo físico, por exemplo. Então imagine que você tem um anel e aí você coloca esse anel aqui em cima num eixo de rotação e coloca ele aqui para oscilar. Então você vai ver aqui que esse anel vai ficar oscilando. Ele oscila em torno desse eixo aqui. Então você vai utilizar aqui o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia, uma vez que para medir a frequência você também precisa do momento de inércia, tá bom? Então, num pêndulo físico, a gente encontra aí essa relação. Para calcular, então, esse novo momento de inércia, você vai utilizar essa relação aqui, ó. I vai ser igual ao I do centro de massa mais H ao quadrado. Quem é o H? É a distância desse eixo de rotação até o novo eixo de rotação, que aqui, nesse caso, é exatamente o R. Portanto, isso aqui vai ser R quadrado vezes a massa total, é a massa total do anel, tá? Então, o anel tem uma certa massa M. Portanto, agora a gente consegue simplesmente substituir o I do centro de massa, que está aqui, por mR quadrado. Mais R quadrado vezes M. Eu vou escrever assim também, mR quadrado. Portanto, o momento de inércia vai ser 2 vezes M vezes R quadrado. Veja como foi muito fácil agora a gente calcular o momento de inércia nesse novo eixo de rotação. Se fosse fazer o cálculo da integral, como a gente não teria simetria nesse caso aqui, ficaria muito mais difícil o cálculo, tá? Possível, mas bem mais difícil de fazer. Então, a gente usa esse teorema justamente para facilitar os cálculos. Agora, vou fazer um segundo exemplo aqui para ilustrar. Vamos supor que você tenha uma barra fina. O momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo centro de massa é conhecido, é dado por 1 sobre 12 ml quadrado. E você agora quer calcular o momento de inércia em relação a um eixo paralelo a esse eixo de rotação. Então, vamos supor que ele esteja na extremidade oposta aqui da barra. Então, vamos colocar aqui um novo eixo de rotação. Aqui está, tá certo? Então, esse eixo, agora eu vou fazer com que essa barra gire nesse novo eixo de rotação. Então, imagine também que você tem um pêndulo físico, né? Você coloca aqui uma barrinha, e aí você coloca o eixo de rotação lá em cima e coloca essa barrinha para oscilar. Você vai precisar do momento de inércia nesse caso. Um outro exemplo, onde você pode ter uma barra fina, uma barra fina aqui também, como modelagem, né, matemática, imagine aqui um poste, tá certo? Então você tem aqui o poste, e aí você tem aqui nesse ponto vamos supor aqui que seja o chão, e esse poste vai cair aqui, né? Ele vai rotacionar, certo? Então, agora você precisa calcular, veja que a rotação é em torno desse ponto. Então, você vai precisar calcular o momento de inércia em relação a esse ponto aqui. E aí você consegue calcular a energia cinética, né? Quando esse objeto ele tomba, então, né? Quando ele está sendo rotacionado, e assim por diante. Então, você pode ter aqui vários tipos de aplicação, tá? Então, vamos supor que eu queira agora calcular o novo momento de inércia. Como é que eu faço? Utilizo o teorema dos eixos paralelos. I vai ser igual ao I do centro de massa, mais H ao quadrado vezes M. Então, H ao quadrado vezes a massa total. A massa total é a massa dessa barrinha fina. Então, o que acontece agora? Eu preciso do H, é a distância do eixo de rotação em relação ao centro de massa e o novo eixo de rotação. Essa distância não é difícil a gente perceber que se o comprimento total da barra é L,
esse comprimento aqui vai ser de L sobre 2. Então, eu vou calcular aqui o momento de inércia, substituindo o I do centro de massa por 1 sobre 12, ml², mais, agora esse termo aqui vai ficar L sobre 2 elevado ao quadrado, que é o H, vezes a massa total M. E aí é só fazer agora esses cálculos. Isso aqui vai dar 1 sobre 12, ml², mais, aqui vai ficar L² sobre 4, né? Vezes M. Vou colocar M maiúsculo. E aí agora é só a gente fazer essa continha aqui. Isso aqui vai dar ml², vou fatorar o ml² que a gente está vendo aqui. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 12 mais 1 sobre 4. Multiplicar aqui por 3, aqui por 3. Então, vai ficar 3 sobre 12. 1 mais 3 dá 4. 4 sobre 12. 4 dividido por 12, eu posso simplificar, vai ficar 1/3. Portanto, o novo momento de inércia vai ser 1/3 de ml². Então, aí está o momento de inércia agora, quando eu tenho um eixo de rotação passando pela extremidade da barra, tá bom? Então veja como é fácil agora a gente aplicar aí o teorema dos eixos paralelos para calcular o novo momento de inércia. Bom, pessoal, então nesse vídeo aqui nós vimos como demonstrar o teorema dos eixos paralelos, discutimos também um pouquinho o conceito de momento de inércia e fizemos 2 exemplos de aplicação. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço para vocês.